No Jornal Rio Doce de hoje, Dia Mundial da Alfabetização. Cerca de 11 milhões de brasileiros a partir dos 15 anos de idade são analfabetos. Dia do Cerrado, uso medicinal de plantas são temas de estudos em universidades aqui de Minas. Vamos falar também sobre mudanças de sentido em rua aqui em Governador Valadares, no bairro Granduquesa. Univale recebe cartilhas de educação patrimonial. Rodada decisiva vai acontecer neste domingo do Campeonato Distrital. E também a UFJF Campus, aqui de Governador Valadares, recebeu a patente de uma fórmula que combate a dengue. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. De acordo com alguns dados, cerca de 11 milhões de brasileiros a partir dos 15 anos de idade são analfabetos. E de acordo com alguns especialistas, para você combater o analfabetismo, você deve repensar sobre currículos escolares e também algumas propostas pedagógicas. E para a gente falar sobre uma proposta pedagógica mais comum, é o dever de casa, que é o tema de hoje da coluna Mais Educação. Você já fez a lição de casa hoje ou ajudou o seu filho a fazer? De acordo com o site Brasil Escola, do UOL, a lição de casa, o dever, surgiu nos Estados Unidos nos anos 30, como parte de um método de ensino para estudantes da zona rural. Bom, professor Zanardi, passaram-se alguns anos, algumas décadas, mas este método ainda tem o seu valor pedagógico? Tem essa extensão do processo de escolarização, né, para fora da escola, ou seja, a casa, o ambiente familiar, como um ambiente de desenvolvimento de estudos, com uma maior autonomia do estudante e também maior responsabilidade, tem sido importante para, inclusive, proporcionar um diálogo entre família e escola, ou seja, os pais saberem o que está acontecendo, como está se desenvolvendo os estudos, de uma forma, vamos dizer assim, mais leve, sem ficar perguntando o que você estudou. Ali o pai e a mãe podem participar desse processo de aprendizagem. Mas você aponta também algumas delicadezas aí no dever de casa, né? Por exemplo, o fato dos alunos desconhecerem o que está sendo proposto a ele. Aí tem um alerta. É bom ficar muito alerta quanto à dificuldade que tem no dever de casa. Os professores devem se preocupar com esse enunciado, com uma boa explicação, uma boa contextualização. E o aluno, ele não deve se apoiar no pai, na mãe, no responsável, no irmão mais velho, para fazer esse dever de casa, porque a escola precisa entender das dificuldades que estão existindo para essa construção das lições. Então, se um pai ou uma mãe verifica que a criança não está dando conta de fazer o dever de casa, o melhor é que a escola saiba dessa dificuldade. E ainda, quando há muitos deveres de casa, ou seja, o conteúdo, ele extrapola um tempo que a criança tem fora da escola para essa realização, é também necessário conversar com a escola. Porque aí vira só a tarefa em si, né? E não o aprendizado. E aí precisa rever um pouquinho, se aborda inclusive a possibilidade da terceirização dessa escola para a casa do sujeito. É pensar que a escola tem um papel importante na construção do conhecimento, no processo de ensino, e essa extensão, muitas vezes, que é levada para casa, tem que ser muito bem dosada, enquanto a dificuldade e a quantidade, para os pais responsáveis não ficarem todo momento que o filho está em casa, que seria o momento do convívio familiar, ensinando o dever ou, às vezes, até fazendo o dever pela criança. Isso, obviamente, é algo a ser evitado. Então, a escola ela tem que se preocupar com aquele momento que a criança está na escola, numa qualidade de ensino e de acompanhamento das tarefas. Que hoje nós temos, Renato, inclusive escolas em tempo integral que passam dever de casa. É algo que eu entendo como descabido, porque se a criança já passa mais de 7 horas na escola, aquele seria o momento dela realizar todas as suas tarefas escolares. E percebendo isso, o pai, o responsável, deve procurar a escola, abrir um diálogo nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma. Percebendo que a criança está tendo dificuldade, que a quantidade é exagerada, que leva, inclusive, a um problema de saúde mental desses estudantes do ensino médio, por exemplo, né, que não é possível fazer a tarefa pela dificuldade apresentada ou quantidade.
o melhor caminho é o diálogo com a escola, porque a escola também aprende com a família, não é só a família que aprende com a escola. Todos aí vão se envolver num aprendizado e a escola passa a pertencer efetivamente à comunidade. Perfeito. Obrigado pelo alerta, professor Zanardi. Semana que vem a gente volta com o quadro Mais Educação. Foi divulgado hoje que no bairro Granduquesa, a Rua França vai passar a ser sentido único a partir da próxima semana. A mudança visa a melhoria para os condutores. O nosso repórter Davi Toches traz mais informações. Segundo informações, a mudança resultou de estudos técnicos em que se levou em conta a visibilidade dos condutores ao subirem a Rua França em direção à Avenida Itália, que fica comprometida além do ângulo de inclinação da Rua França e o formato da Avenida Itália, que prejudicam a direção por parte dos condutores. Vale ressaltar que os moradores do local já estão cientes da mudança. O bairro Granduquesa é um bairro bastante acessível, principalmente ao centro, já que faz encontro com a Avenida Minas Gerais. E como o fluxo de veículos é bem grande no percurso do bairro, a alteração deste sentido visa garantir um trânsito mais seguro no local, tanto para os pedestres quanto para os condutores. No próximo domingo vai acontecer a última rodada para a fase classificatória do Campeonato Distrital. A repórter Luana Freitas traz as informações. Os jogos irão definir as 8 equipes classificadas para as quartas de final. Somente 2 times de cada chave e os 2 melhores terceiros lugares passarão para a próxima etapa. O campeonato é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Valadares. Os destaques da rodada do último domingo foram as goleadas de Goiabal, que venceu por 7-1 o Itapinoã, e de Santo Antônio do Porto, que ganhou de 6-0 do Pontal. Outra curiosidade é que só deu times com mando de campo. A exceção foi Baguari, que empatou em 2-2 com o Chonim de Cima. No próximo bloco, a Univale recebe cartilha de educação patrimonial. A UFJF recebe patente de fórmula que combate a dengue. E também vamos falar sobre o Dia do Cerrado. O Jornal Rio Doce volta daqui a pouco.